Bom, vamos mudar de assunto, gente, porque todo mundo ouviu falar do caso bárbaro e horroroso daquela menina do Espírito Santo, de 10 anos, e que desde os 6 anos de idade era abusada pelo tio, se é que isso é um tio, de 33 anos, e acabou engravidando aí, o que gerou uma comoção nacional. A menina já sofreu a interrupção da gravidez com autorização da justiça e o cidadão foi preso. Independentemente aí de questões morais, religiosas, etc., a pergunta que fica é como que uma menina de 10 anos, ainda uma criança, pôde engravidar e chegar aos 5 meses aí de gravidez sem ninguém perceber e tarará. E sobre isso, a gente vai conversar agora com a obstetra e ginecologista, a doutora Jucimara Sternieri. Ela está aqui no Zoom comigo. Doutora, tudo jóia? Me ouve bem? Oi, tudo bem? Estou ouvindo, e você? Tudo jóia, doutora. Obrigado por nos atender. Doutora, biologicamente, como uma criança de 10 anos pode engravidar? Não vamos nem entrar no mérito de aborto, quem é contra ou a favor, isso é uma questão cada um tem para si. Vamos falar biologicamente, como uma criança de 10 anos pode engravidar, doutora? Então, a menina, quando ela começa a desenvolver, entrar na puberdade, ela já, aos 10 anos, ela já está com o útero dela, os ovários, começando a produzir, tá? Abaixo de 10 anos, a gente considera puberdade precoce, mas acima de 10 anos já não é mais. Então, se a menina menstrua, ela começa a ter os folículozinhos já produzindo hormônio, e aí ela ovula. Ela não vai ovular todos os meses certinho, mas ela vai começar a ter os ciclos irregulares até amadurecer totalmente, tá? 10 anos ainda é uma criança, né? Mas ela começa já a ter a produção de hormônios e o óvulo. Então, se ela ovula e teve essa relação sexual, o espermatozoide encontrando o óvulo, ele vai virar ovo, vai chegar até o útero e vai engravidar. O útero está ali, pequeno ou não, ou de acordo com a idade ou não, o ovo chegou, ele vai recepcionar esse ovo que chegou ali, tá? Então, assim, é muito importante as mães, quando as crianças começam a menstruar, orientar as crianças, falar que o corpinho já está se formando e que, se acontecer uma relação sexual, pode engravidar sim, certo? E é normal, doutora, 10 anos, puberdade já, não é muito jovem, as crianças estão amadurecendo mais cedo. Como que a senhora analisa isso? Então, a gente considera puberdade precoce antes dos 10. Após os 10, isso já está acontecendo sim. A gente que é mãe, pai, acha assim que é muito novo, né? É muito Um criança. Eu vejo bebezinho os meus ainda, né? Meu assim, filho tem 10 anos. é assim, Nossa Senhora, mas já começa assim. Hoje tem vários fatores que ajudam isso a acontecer. Então, assim, aumentou a temperatura do planeta, existe o estímulo visual, que tem muita erotização, muita propaganda, muitas coisas na TV, na mídia, já é, relacionada à sexualidade, e isso também vai estimulando. Existem também os hormônios que são produzidos e que são dados aos animais, então, assim, os bois, frango, para que eles cresçam mais rápidos. E isso também a gente ingere esses alimentos e acaba tendo um pouco de hormônio, acaba estimulando. E outra coisa também é a convivência da criança com mais adultos, né? Isso sempre acaba puxando um pouco mais. Às vezes, crianças, por exemplo, no caso dessa criança que eu ouvi que é uma extrema pobreza, né, que mora todo mundo junto, todo mundo no mesmo lugar, todo mundo dorme junto. Então, existe a produção dos hormônios também que acaba favorecendo isso e puxando essa puberdade para a menina, tá? Certo. Ô, doutor, acho que esse caso fica até evidente a importância também da educação sexual na escola e essa relação de confiança entre criança e escola, né? Porque no caso, esse caso estava sendo acobertado pela própria avó da menina, parece que ela não tem os pais, e a própria família acobertando ali, por isso a menina chegou aos 5 anos, aos 5 meses de gravidez.
como não está tendo aula ali, né? Uhum. Então, isso acontece às vezes, né, dos familiares terem um pouco de medo, de receio, no caso dessa família, não sei, a avó, acho que a pessoa morava junto, não sei, mas eu vejo alguns casos que eu já atendi, que às vezes a mãe, ela desconfia, ela fica meio assim, mas ela não quer acreditar. E às vezes quando a menina fala, ela fala, não, você é louca, imagina, a pessoa te trata tão bem, nunca fez nada. Eu já ouvi a mãe falar, ali no meu atendimento, a mãe virar e falar assim, não, doutora, ela é muito estressada, ela é muito nervosa, ela é louca. Ele trata ela super bem, porque normalmente o agressor são pessoas que são bem próximas, ou que moram juntos, ou que estão sempre dentro de casa. Então, os familiares não acreditam, né, que ele possa estar fazendo aquilo. E normalmente, eles acobertam sim. A grande maioria das vezes, os agressores são acobertados pelos próprios familiares, né? E aí eu não sei especificamente esse caso, né, da avó, da criança, os pais, onde estavam, como que mora, tudo. Mas assim, estou falando pela minha experiência, né? É que é difícil. E às vezes eu já até cheguei a encaminhar a criança para a perícia, para o conselho tutelar, e o familiar tem muito medo. Ele fala, ai, minha filha vai ficar, todo mundo vai saber, minha filha vai ficar estigmatizada, isso vai abrir, vai expor ela mais ainda à pressão, ao constrangimento, vai aumentar o trauma nela. E não é por aí, né? Eu acho Sim. assim que exatamente a gente tem que estimular a educação sexual, sim, quanto mais precoce, melhor, porque aí acaba chegando aos 8, 9, 10 anos, a gente vê esses casos acontecerem, né? Então, assim, eu acho que a educação sexual, quanto mais precoce, você ensinar a menina a diferenciação sexual, o corpo dela como é, o que é um carinho, se uma pessoa está mexendo com ela, porque normalmente eles começam devagar, vão tentando conquistar a confiança da criança, né? Então, e aí começa a introduzir a mão, um movimento, um outro, e aí quando ela se percebe que aquilo está agredindo ela, quando ela fala, eu vou contar, normalmente eles pressionam, fala que ninguém vai acreditar, e muitas vezes é verdade, porque quando ela começa a tocar no assunto, fala, o familiar não acredita, então isso vai mantendo essa situação, né, por muito tempo. E, por exemplo, uma gravidez numa criança, numa adolescente, é uma gravidez de risco. Então, você tem que começar, você tem que acolhê-la muito rápido e tomar uma atitude muito rápida, né? Pois é, até o que eu ia perguntar para a senhora, o corpo de uma criança de 10 anos está preparado, apesar ali de estar com o útero, ter engravidado, fisicamente ela está preparada para gerar uma criança e parir depois? Não, normalmente não. Acontece muitas complicações nesses casos, porque assim, como eu falei, o útero está ali, o ovário está ali produzindo, mas não necessariamente ele está pronto. Fisicamente, não, ela não está pronta para engravidar, para manter uma gravidez. Então, os casos de complicações nessa parte são muitos. Então, por exemplo, o bebê ele vai crescer, ele não sabe se é uma criança, se é um adulto, que tamanho que é esse útero, ele vai crescendo. Então, existe um risco desse útero se romper durante a gravidez. O risco de prematuridade, ele não rompe, mas essa gestação normalmente não chega até o fim, ela vai ter um bebê muito prematuro. Normalmente a criança, ela não está ainda formada, né? Então ela não tem capacidade de nutrir uma outra pessoa. Então começa a ter uma competição dos nutrientes, dos alimentos ali entre ela e a criança. E os dois vão ficar desnutridos, porque a gravidez rouba da mãe. Essa criança não vai desenvolver direito, criança mãe. E a criança filha também não vai desenvolver. Então, vai ser um bebê de baixo peso, vai ser um bebê prematuro, vai ser um bebê que vai ter restrições em vários setores. Por exemplo,
um bebê que nasce prematuro, com menos de 34 semanas, vamos dizer que normalmente é o que acontece muito. É um bebê que no nascimento ele vai ter problemas respiratórios, ele vai ter esse problema, ele pode ter problemas de intestino, que a gente chama de enterocolite necrotizante, ele vai ter problemas gástricos, ele vai ter vários tipos de problemas. E com isso aumenta muito a mortalidade perinatal, né? A mortalidade neonatal. Esse fato também do útero distender, ele também está grande para aquela menina, ele já começa a liberar substâncias que vão induzir o trabalho de parto prematuro. E pela parte nutricional, a criança vai desenvolver anemia, o feto vai ter anemia, às vezes nem chega até onde ela chegou, às vezes ela já tem um abortamento mais precoce. Então, assim, outra coisa que ela pode desenvolver é as hipertensões, né? Então, as pré-eclâmpsias, doença hipertensiva gestacional, que junta a hipertensão com algumas alterações do rim, que a gente chama de perda de proteína pelo rim, inchaço. Isso, a pré-eclâmpsia é uma das coisas que até hoje mais leva à mortalidade materna. Até hoje, por mais que a gente faça, trate que a gente tem recurso para isso, mas às vezes tem alguns casos que evoluem para isso sim. E outra coisa, a pressão subindo, ela também fica mais fácil de fazer um descolamento de placenta. E esse útero também, distendendo ali pequeno, o descolamento de placenta vai dar uma hemorragia muito forte nessa criança, nessa pessoa, qualquer a idade que for, o descolamento prematuro é uma emergência, é grave. A gente tem que correr muito rápido, tem que agir muito rápido, porque senão você perde o bebê e perde a mãe. Tá certo. Tá certo, gente. Tá aí a doutora Jucimara Sternieri falando com a gente desse caso bárbaro aí, sobre a doutora ter falado que as famílias têm receio em que isso torne público. Por isso a importância de preservar a criança e não fazer que nem aquela, que eu nem sei como chamar, aquela pessoa que divulgou o nome, a foto e onde a menina estava internada e aí gerou aquela confusão e veio à tona o caso, né, doutora? Porque normalmente esse tipo de situação fica restrito ali à família, aos médicos e, se for o caso, o judiciário. Ok, gente, acho que a gente perdeu o contato aí com a doutora Jucimara Sternieri, mas também já estava aqui, a doutora falou certinho aí, exatamente, biologicamente, o que acontece no corpo de uma criança de 10 anos que vem a ficar grávida. E, mas ainda seguindo nesse tema da menina e tal, nós vamos conversar também com o ginecologista e obstetra, o Dr. Luiz Fernando Gonçalves Borges. O Dr. Luiz Fernando também ficou aí bastante chocado com a situação dessa menina, ele se manifestou nas redes sociais e de pronto topou falar aqui com a gente. Estamos fazendo o contato aí com o Dr. Luiz. Só voltando aí à questão de ter tornado público a questão, o nome, a identidade da menina, onde ela estava internada, o processo que ela ia falar, logo gerou aí uma pressão de grupos religiosos, né, que não queriam que a menina abortasse. Inclusive, esses grupos coagiram a família da menina a não denunciar, não levar esse caso para as autoridades, porque eles sabiam que ao tornar público um aborto ali por determinação judicial seria inevitável nesse caso. Claro que ninguém é a favor de aborto, muito menos aos 5 meses de gestação, mas no caso de uma menina de 10 anos, me parece ser improvável que essa gestação dê certo, como disse a doutora Jucimara. Mas vamos ouvir o doutor Luiz Fernando Gonçalves Borges, o que ele tem a dizer sobre esse caso horroroso, terrível aí, que aconteceu nesse final de semana. Doutor, tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Tudo bem, obrigado, viu, doutor? Doutor, vamos lá, então vamos até aqui avançar um pouquinho. Esse caso, o aborto dessa menina nesse caso, doutor, que a gente já estava tratando aqui com a doutora Jucimara também, eu ouvi agora o doutor Luiz, vamos avançar um pouco. Era inevitável esse aborto? Ou uma menina de 10 anos teria condições de levar
essa gravidez adiante, doutor? Bom, Alexandre, boa tarde novamente, boa tarde a todos. Parabéns pelo teu excelente trabalho no jornalismo de Rio Preto. Você me fez o convite, eu fiz uma manifestação pública como ginecologista, como pai, como cristão. Como você bem frisou, ninguém, em tese, é a favor de uma interrupção de uma gestação, tá? No caso dessa criança, está muito bem pacificado que ela foi vítima de um estupro, tá? A gente tem que ter um cuidado enorme para começar a fazer algum tipo de juízo sobre tudo que acontece hoje, porque nós já tivemos denunciações caluniosas a respeito de estupro, uma mulher, às vezes, mais adulta se manifestar de que foi abusada e depois comprova-se que não foi, tá? Então, é ponto bem pacificado, Alexandre, que essa criança foi vítima de uma violência sexual. Não tem discussão nesse caso, né, doutor? Não tem... Está muito bem pacificado, Alexandre. Começa por aí. Antes de ter aquele calor de qualquer tipo de discussão, a gente tem que ir no cerne da questão. Essa criança foi vítima de uma violência sexual. E, pelo que consta, não era de hoje. Ela parece que aos 6 anos ela já começou a sofrer violência sexual deste parente. E agora eu vi uma notícia recentemente, que pode ser até de outras pessoas também, do avô, do sobrinho, do filho do avô. Uma situação bem estranha, a questão do núcleo familiar, Alexandre. Então, assim, essa criança foi vítima de uma violência sexual e essa gestação é fruto de um estupro, de uma violência sexual. Essa criança, essa família está embasada juridicamente para poder chegar à consumação da situação de interromper a gestação. E eu tenho escutado muito, Alexandre, por que tão tardiamente? As coisas no Brasil são difíceis. Essa criança, essa família deve ter um acesso muito restrito à saúde pública. Não, mas me parece que esconderam o caso, viu, doutor? A família foi pressionada ali por grupos religiosos a não denunciar, não tornar pública. Exatamente, mas parece que a solicitação da interrupção da gestação não é de hoje, Alexandre. Parece que um outro hospital já tinha se negado a realizar essa... Teve que mudar de estado, inclusive. Teve que mudar de estado para concretizar essa situação da interrupção da gestação. Então, é ponto muito pacífico que ela foi vítima de uma violência sexual. Essa criança ela não precisa de um aparato da questão psicológica, física, de preservar a integridade física dela. Gestação dessa criança, Alexandre, eu fiz uma revisão bibliográfica, isso aí mexeu tanto comigo no final de semana, a respeito da puberdade mais precoce em crianças vítimas de violência sexual e estresse psicológico. Então, muito provavelmente, essa criança desenvolveu uma menarca, aquela primeira menstruação, mais precocemente por conta da violência física que ela sofria. Tanto é que ela veio a ovular mais precocemente, muito provavelmente ela engravidou de 9 para 10 anos, e essa gestação agora já estava no 5º mês, mais ou menos 22, 23 semanas de gestação. Então, assim, é algo dramático. A manutenção da gestação nessa criança ia expor ela a um risco de vida enorme, tá? Do ponto de vista de risco obstétrico, essa criança não tem uma bacia preparada, uma fisiologia preparada para encarar um parto, tá? Então, é muito pacífico. Eu não vejo por que essa balbúrdia toda, essas manifestações de pessoas extremamente sem nexo. E, igual você muito bem frisou, todos nós somos contrários em tese, eu tenho minhas convicções pessoais, religiosas, mas isso não pode sobrepor a uma realidade que estava pungente nesse caso. Essa criança corria sério risco de vida mantendo essa gestação. E o que a gente viu muito aí parece que o pessoal dizendo que o crime é o aborto, né? E não a menina ter sido violentada aí por 4 anos, né? É uma inversão de... Total, Alexandre. E assim, eu vi agora recentemente, antes de falar contigo, a manifestação da CNBB, né, da Igreja Católica. Eu sou católico. A manifestação deles é que foi um crime hediondo a interrupção dessa gestação. Chegou ao ponto de pessoas irem até o hospital, se manifestarem, como você disse, contrário a essa equipe médica de enfermagem, por estar fazendo somente o que é correto no caso, infelizmente. Acho que a igreja até excomungou o médico que
que parece que eu li aí que foi o médico foi excomungado pela igreja lá do sei da onde aí, do Espírito Santo. Isso é algo absurdo, Alexandre. O médico só está cumprindo uma decisão judicial e com certeza ele está cumprindo também uma convicção pessoal técnica, tá? Sabendo que essa criança não tinha condições alguma de seguir com essa gestação. O risco obstétrico, Alexandre, é altíssimo, de pré-eclâmpsia, retardo de crescimento intrauterino. Crianças dessa idade apresentam, às vezes, eclâmpsias com convulsões, quando vai atingindo mais para o final da gestação, próximo ao parto, Alexandre. Então, assim, o risco de vida dela era iminente e foi feito o que tinha que ser feito. Ponto final. Essa criança agora precisa de uma retaguarda do poder público, tanto do ponto de vista assistencial quanto psicológico, para ela conseguir, de alguma forma, conseguir levar a vida dela adiante, se restabelecer minimamente dessa pressão psicológica que com certeza ela sofreu esse tempo todo, né, Alexandre? Sem dúvida. Tomara que dê tudo certo para ela. Inclusive, duas personalidades aí do mundo da internet, aquele Whindersson e o Felipe Neto, um se comprometeu a pagar os estudos dela até a faculdade e o outro tratamento psicológico. Doutor, a gente acha que isso é um caso isolado, né? Mas uma reportagem hoje da Folha de São Paulo trouxe uns dados aí bastante assustadores. O senhor deve ter visto por dia 6 abortos de meninas entre 10 e 14 anos. A cada 4 horas, meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. E olha só, 26 mil partos por ano de meninas até 14 anos. A fonte é Folha de São Paulo, com base aí em algum estudo, que agora eu não me lembro qual. Pedi para o senhor comentar isso, doutor, um pouquinho breve, que a gente está com o tempo estourando, 5 horas começa a sessão. Então, Alexandre, isso são dados de estatística que provavelmente encontram na situação vamos supor, do que é visível. O submundo aí do aborto, Alexandre, que é o grande, que não entra na estatística. Muitas meninas perdem a vida praticando um aborto por não ter acesso ao que essa criança, felizmente, teve acesso. Ela interrompeu a gestação de forma com apoio técnico, um apoio de hospitalar, um apoio médico, um apoio jurídico, respaldado na questão jurídica. Então, muitas dessas estatísticas aí, a verdadeira estatística é muito maior que isso daí, Alexandre, que a gente não consegue precisar porque existe um submundo, aquele mundo da clandestinidade, que são aqueles abortos provocados de forma clandestina, que essa pessoa não tem nem acesso aos serviços de saúde. Então, esse dado, com certeza, é muito mais dramático, expondo a vida dessas pessoas desta forma, sem ter um aparato legal, né, Alexandre? É um horror mesmo, né, doutor? Doutor, em Rio Preto, o senhor deve saber, a gente tem casos parecidos, não vou dizer dessa gravidade, porque acho que isso foi um assustador mesmo, mas a gente tem, claro que tem, né, abuso de crianças. Aonde denunciar, o que fazer, doutor? Que dica o senhor deixa para mães aí, enfim, para familiares de crianças que eventualmente possam estar sendo vítimas de abuso? Como identificar isso? A grande dica, Alexandre, que eu vejo é os pais sempre desconfiarem da situação de crianças que não têm uma proteção legal. Recentemente, eu tive um casal de promotores que não é de Rio Preto, que são meus pacientes, Alexandre, que a criança, o filhinho deles de 7 anos, estava sofrendo abuso do tio que leva a criança para a escola, no transporte escolar, na Kombi. Tá? E ficou aquela situação que você não consegue comprovar. Essa criança teve uma mudança de comportamento na escola. Qualquer mudança de comportamento da criança, os pais têm que desconfiar. Não é uma coisa legal deixar crianças com estranhos, com pessoas que você não conhece. Esse casal, Alexandre, eles tiveram que levar a criança para o psicólogo. Essa criança de 7 anos já não queria ir mais para a escola, tá? E depois, essa psicóloga teve que criar um mundo de fantasia para essa criança expor o que estava acontecendo. Tipo, você vai ser só um super-herói se você não tiver escondendo nada dos teus pais. Tudo foi aí que a criança contou. Que o tio, quando levava ela para a escola, retornando para casa, era sempre o último a deixar e
pedia para essa criança sentar no colo dele. Eu creio que não chegou às vias de fato de consumação, mas um assédio para essa criança. Mas já afeta, né, doutor? Já afeta a criança, né? Mudou muito. Então, a gente tem que ficar muito atento. Nós que somos pais, eu tenho uma filha de 15 anos, e que eu tive sempre esse cuidado na questão de estranhos, de mudança de comportamento, onde ir, onde frequentar, porque isso é algo muito grave e, infelizmente, muito frequente. E muitas situações são de difícil denúncia. Você perguntou onde denunciar, você muitas vezes não tem uma comprovação, Alexandre. Então, assim, é uma abordagem bastante difícil. A melhor situação é a prevenção, com certeza, contra essa situação toda. E eu vejo que, pelo que eu tenho lido, que essa família é um núcleo familiar bastante difícil, né, Alexandre? Sim, ali é um caso problemático. Acho que, enfim, é problema em série. Doutor, rapidinho para a gente terminar. Eu sei que não é a especialidade do senhor, né? O senhor é ginecologista, obstetra, mas o que passa na cabeça de um ser desse, que acho que nem dá para chamar de ser humano? É uma doença? É pura falta de caráter? O que é isso? Ô, Alexandre, na publicação que eu fiz, eu encerrei muito claramente. Claro que no Brasil não existe uma pena de morte, mas eu vejo que uma pessoa dessa não tem recuperação alguma, Alexandre. É impossível recuperar uma mente doentia dessa. Isso é coisa que não tem recuperação social. Um ser desse não pode conviver em sociedade. A gente sabe que nossas leis são bastante frágeis na questão dessas audiências de custódia, passa por todos aqueles procedimentos. O cara já estava solto, né? Ele já estava em liberdade condicional, Exatamente. Né? Ele já tinha sido preso. Você sabe que na cadeia o futuro dele é sombrio. Provavelmente os próprios presos têm uma norma de conduta que eles não aceitam esse tipo de situação. Ele vai acabar sendo morto na cadeia. Bem provavelmente ele vai ser executado no ambiente de penitenciária, né, Alexandre? A gente sabe como é que é nosso sistema prisional, né? Então, assim, eu não consigo classificar uma psiquiatria forense, aí seria o caso, sim, mas ele não pode, de maneira alguma, ser tratado como louco, ele tem que ser tratado como um criminoso. Um criminoso, porque a gente sabe que no nosso país eles tentam colocar a pessoa como incapaz, como com desvio psicológico, para poder amenizar as penas, né? Pois é, inclusive a gente viu essa mesma estratégia no caso do racista lá que humilhou o entregador e agora vem falar que tem problema mental, por isso ele ofendeu. Não, Alexandre, só para encerrar, o que eu vejo de mais difícil, Alexandre, são os comentários de pessoas nas redes sociais, pessoas que não têm o mínimo de entendimento e se colocam como especialista de tudo. Tudo que acontece no Brasil é politizado, né, Alexandre? Isso tem que ter pessoas com voz da razão, do bom senso, para vir a público falar, porque acontece um caso desse, você vai na internet, mas e o Lula, e o Bolsonaro, sim, e não sei o quê, eles querem politizar tudo. A questão é de um estupro, de uma violência sexual. Uma criança de 6 anos, né, doutor? Isso aí não tem nem o que falar, é o horror. Doutor, a gente podia ficar mais 1 hora aqui, eu já convido o senhor para uma próxima entrevista. Infelizmente eu preciso encerrar, porque a gente tem a sessão da Câmara Municipal agora, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, mas eu agradeço demais a sua entrevista e já fica o convite para uma próxima oportunidade. Estamos sempre à disposição, doutor. Muito obrigado, Alexandre. Um grande abraço a todos. Obrigado ao doutor Luiz Fernando Gonçalves Borges, médico ginecologista e obstetra, falando aqui com a gente, um assunto que muita gente não gosta de falar, mas os bons têm que falar, porque senão os maus é que falam em seu lugar. Obrigado ao doutor.